Fraternais saudações. Indo direto ao nosso assunto de agora, dignos, ponto número 1. Exu não é diabo, Exu não é demônio. Exus não são a personificação do mal absoluto, tal como o concebem as doutrinas de origem judaico-cristã, muçulmanas, sustentadas por algumas das camadas da mentalidade popular. E sim, é significativo, sumamente importante que posicionemos isto de pronto, de maneira clara e direta, a fim de minimizarmos, ao menos em nossos círculos, as ideias de preconceito tão nocivas em relação aos Exus, suas doutrinas e seus praticantes. Vejamos que a ideia de se associar Exu ao mal, ao diabo, a Satanás e etc. não é uma novidade, não é algo puramente de nossos dias. Advém desde as épocas da escravidão, da colonização, quando na face mais obscura da própria catequese foi se associando desde aquela época os orixás, os deuses, as entidades africanas a figuras demoníacas. Infelizmente, esta mesma técnica, esta mesma visão, este mesmo procedimento tem sido reassumido principalmente pelas mentalidades neopentecostais, reassociando a figura de Exu, dos orixás, de todas as outras entidades de conexão africana com demônios e com o mal. Portanto, o ponto inicial deste nosso vídeo é: Exu não é demônio, Exu não é diabo. O ponto número 2, dignos, caminhando nesta nossa reflexão, é que Exu não é uma unanimidade. Ou seja, vão existir diferentes escolas, diferentes interpretações, diferentes visões, histórias contadas sobre Exu, a depender da região do país, a depender até mesmo dos países em que estejamos analisando, a depender das escolas, das comunidades, enfim, dos centros que os cultuam. Só para termos uma noção, vão existir não apenas a Umbanda e o Candomblé, mas também vamos ter aí o Molocô, vamos ter o tambor de mina, vamos ter o tambor de crioula, traçado que quando se faz uma união ou trabalha-se conjuntamente com aspectos de Umbanda e de Candomblé ou outras duas ou mais mesmo doutrinas advindas da própria África. Enfim, existem diferentes escolas, diferentes interpretações e, portanto, não há uma doutrina única, não há uma interpretação que se posicione por sobre as demais. Então, Exu não é unanimidade. Ponto seguinte, dignos, o ponto de número 3 é: existe uma diferença entre Exu, catiço, e Exu orixá. Este é um ponto significativo, visto que o Exu orixá é uma energia que nós já até estudamos em nosso canal, de natureza mais arquetípica, elevada, superior, que guarda sim características um tanto quanto mais livres e que foram associadas também ao diabo, mas quando nós falamos aqui em Exu, estamos falando dentro deste nosso vídeo sobre os Exus catiços, ou seja, espíritos desencarnados que se incorporam dentro de certos padrões, sobre certos nomes e dentro de um certo contexto específico, a fim de interpretar, de dar vivacidade e energia àquela mesma entidade chamada de Exu. Então, existe uma diferença. Exu orixá é um arquétipo e Exu catiço é um espírito. Dentro deste nosso vídeo, vamos nos ater especificamente aos Exus catiços. Para você compreender ou refletir conosco sobre a qualidade de Exu e como Exu orixá e também como descobrir o seu próprio orixá pessoal, recomendo que acesse o link quando terminar este vídeo, que nós vamos deixar aqui na caixa de mensagens, como descobrir o teu orixá pessoal. Eu mesmo contei ali como descobri que sou filho de Oxalá e como trabalho com esta energia, e você vai poder também fazer essa descoberta depois. Veja esse vídeo aqui abaixo. Mas vejamos, ponto número 4. Masculino e feminino. Geralmente na camada popular se resume da seguinte maneira: Exus refere-se aos espíritos, não orixás, que é uma outra categoria um pouco mais elevada, mas aos espíritos um tanto quanto mais masculinos, e pombagiras aos espíritos femininos. Na realidade, o que vai existir, dignos, é
Exus tanto vai constituir a energia masculina quanto feminina e até mesmo das crianças, chamada a linha dos Ereis, né? Alguns vão associar de que determinado Exu masculino é casado com uma certa pombagira e que os Ereis, por sua vez, são filhos deste casal supostamente. Não necessariamente há esta associação. Na grande maioria das escolas, todos são Exus sob linhas de trabalhos específicos, cada qual dentro da sua camada. Então todos são Exus, mas sim, vão existir Exus de inclinação masculina, outros sobre inclinação feminina e outros ainda até de inclinação mais infantil. Ponto número 5, existem diferentes linhas e diferentes graus, ou seja, as linhas de trabalho vão se dar de acordo com a necessidade do grupo em particular com que se está trabalhando. Neste sentido, temos as linhas de Exus de caboclos, que trabalham com as questões mais relacionada aos indígenas, geralmente, às matas, às florestas, às forças da natureza. Vão existir as linhas dos pretos e das pretas velhas, que trabalham com a sabedoria ancestral, em geral sob a figura daquele escravo mais idoso e mais sábio, conhecedor, enfim, através dos anos e da experiência da própria vida. Vai existir a linha da lira, ou seja, que é aquilo que trabalha com a boemia, que trabalha com as cidades. O próprio malandro é uma das figuras e algumas pombagiras também vão estar dentro desta linha específica, assim como existe a linha dos cemitérios, a linha dos Ereis, que são as crianças, enfim, a linha dos marinheiros, que trabalha também com as energias do marinheiro, dos ciganos é uma outra linha, ou seja, não apenas existem dentro os Exus catiços, não estamos falando dos orixás, falamos disso no outro vídeo, está aqui o link na caixa de mensagens, mas vão existir dentro os Exus catiços não apenas diferentes interpretações, trabalhos, escolas e visões, como também dentre essas mesmas escolas vão existir diferentes linhas de Exus que trabalham de acordo com a necessidade de um grupo específico, cada qual tem o seu papel e a sua função. Vejamos, dignos, que a nossa visão central aqui, a nossa pergunta é, afinal de contas, alguns Exus podem causar o mal? Alguns Exus ou alguns trabalhos específicos podem atrasar, atravancar, fazer retroceder a vida do seu praticante? Eis o tema do nosso vídeo de agora. Portanto, digníssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este nosso vídeo 162, 162º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você assiste esse nosso vídeo, curta aqui também abaixo este nosso vídeo, assine o sino, ative aqui as notificações, deixe o seu comentário, suas experiências, suas sugestões para os próximos vídeos e compartilhe ao final também nos seus grupos espiritualistas. Todas estas ações contribuem para o crescimento deste nosso canal. Gratidão, paz profunda. E vamos aqui, dignos, dar prosseguimento. A pergunta central é: pode-se trabalhar de forma negativa com os Exus, ou o trabalho com alguns Exus tem efeitos mais sombrios, nefastos sobre os indivíduos? E a questão ela veio de uma pergunta que me foi enviada particularmente, mas que dizia mais ou menos o seguinte: olha, Frater, recebi por ocasião de um integrante de uma linha um tanto quanto mais densa do culto aos Exus, a ideia de que eu deveria trabalhar com tal energia do lodo, enfim, que de alguma maneira eu estaria predisposta a trabalhar destinada a trabalhar com esta força. Isto me faria bem ou me faria mal? É aconselhável ou não entrar nesta linha? E vejamos que, conhecendo já o histórico, um tanto quanto mais fragilizado pelas agruras da própria vida, pelas problemáticas a níveis emocionais da pessoa em questão, o aconselhamento foi para que não. Porque sim, dignos,
Como diz o ditado popular, quem não pode com feitiço não coloca a mão em cumbuca, ou seja, se o indivíduo particularmente já não tem a necessária força, se o indivíduo já não tem a necessária segurança, a base, autocontrole, autoconhecimento, fé, enfim, para se manter de pé, o ideal é que ele não adentre em linhas um tanto quanto mais densas de culto a Exus. Vejamos, mas podemos nos perguntar, existem linhas densas, existem Exus que trabalham para o mal? E a resposta ela é sim. Da mesmíssima maneira que vão existir anjos de luz e anjos de sombras. Estudamos isso em nosso canal. Da mesmíssima forma que vão existir deuses altamente benéficos e deuses que trabalham com os aspectos mais sombrios. E aqui, quando falamos deuses, falamos em arquétipos. Da mesma forma que existem pessoas boas e existem pessoas más. Por que teríamos a ideia de sacralizarmos, colocarmos no altar absoluto, altamente albificado, a figura dos Exus? Não, vão existir Exus altamente luminosos, positivos, que trabalham pelo progresso e pelo bem, e alguns outros mais destinados, ou seja, algumas formas de trabalho um tanto quanto mais densas, mais nebulosas, que sim, têm o seu papel, têm a sua importância na grande mecânica da magia universal, mas que não estão destinadas para algumas pessoas. Então, se o indivíduo ele já está particularmente fragilizado, se particularmente ele já está debilitado, o ideal é que se procure caminhos de luz. Então sim, vão existir Exus mais sombrios, negativos e camadas propriamente não recomendáveis. Vejamos que quando Zélio Fernandino de Moraes, lá criador da Umbanda, lá no início do século XX, São Gonçalo no Rio de Janeiro, estabeleceu a sua doutrina baseada na caridade, no serviço altruísta ao próximo, desde aquela época, nas primeiras convenções, o quiumbas, a palavra quiumbas, ou quiumba e quimbanda também já foi se estabelecendo como uma doutrina um tanto quanto mais densa dentro da própria Umbanda, ou uma contraparte, por assim dizer. Quando o indivíduo se propõe, e aqui era o caso dela, ela recebeu esse convite para trabalhar com a quimbanda, se propõe a trabalhar com este tipo de energia, se ele já não tem uma boa base, infelizmente ele tende a ser arrastado para os breus, para os ralos de si mesmo. Não é que Exu seja ruim, não é que as energias em si sejam negativas, mas que é necessário um certo preparo, é necessário uma certa fundamentação, e que sim, existe a mão esquerda e a mão direita, e existem aqueles que vão trabalhar mais com a luz e aqueles que vão trabalhar mais com as sombras. Então, em suma, a resposta é alguns tipos de Exus, alguns tipos de trabalhos com Exus podem arrastar o indivíduo para baixo, podem fazê-lo retroceder, retroagir no seu progresso pessoal, trazendo mais sombras, nuvens e tempestades sobre sua cabeça do que propriamente esclarecimento, do que progresso e avanço. Isso é amplamente significativo. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se nós trabalhamos com entidades que vão se associar, sim, às questões mais maléficas, às questões mais trevosas, mais sombrias, e algumas linhas de Exu vão de fato trabalhar nisto, basta nós observarmos com atenção, não é todo mundo que trabalha com o bem, com a luz e com as energias supremas, nós verificaremos que estes indivíduos começam a assimilar, começam a materializar, a densificar isto na sua própria psicosfera, principalmente se este indivíduo a trabalhar com estas energias da mão esquerda não estão suficientemente preparados. Então, trabalhar com a luz, trabalhar com o bem e trabalhar com os Exus que nos tragam sempre o conhecimento, a elevação, a paz, o autocontrole, a tranquilidade e a evolução é o ideal, principalmente nos casos de maior fragilidade. Digníssimos irmãos e irmãs, deixe a sua mensagem, o seu comentário aqui na caixa abaixo. Voltaremos a estes temas mais adiante. Acesse aqui quando nós falamos sobre como descobrir o seu orixá pessoal. Paz profunda.